Bom dia a todos. O nosso momento pedagógico de hoje vai ser sobre as funções sintáticas dos pronomes relativos. No momento pedagógico anterior, vocês viram que o mesmo termo, ele assume uma classificação para a morfologia e assume uma função para a sintaxe. Então, vocês viram a diferença entre função morfológica e função sintática. Agora, neste nosso momento pedagógico, nós faremos a análise apenas das funções sintáticas dos pronomes relativos, que foi tema, que foi assunto de um momento pedagógico anterior, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui duas sentenças. Todas duas são períodos compostos, certo? Por que o período é composto? Porque ele apresenta mais de um verbo, certo? Dois ou mais verbos. Então, na primeira eu tenho: o escritor que assinou o livro era João. Eu vou ter aqui o verbo assinar, certo? E eu vou ter o verbo ser, segundo verbo. Então, há dois verbos, portanto, o período é composto. Depois eu vejo que há um pronome aqui, o que? E sei que é um pronome relativo porque ele retoma um termo que foi anteriormente citado. Quando o pronome é relativo, significa dizer que a oração subordinada vai ser adjetiva, aquela que é introduzida por um pronome relativo. Vocês já sabem separar as orações, então eu tenho: o escritor era João com a oração principal, não é? Eu não posso dizer que a oração principal é o escritor, porque aqui não tem verbo, então não tem como ser oração. Não posso dizer que a oração principal é o escritor que assinou o livro, porque quando há o pronome relativo, significa dizer que ele tem que ficar obrigatoriamente na segunda oração. Então, a primeira, que é a oração principal, vai ser: o escritor era João. E a oração subordinada será: que assinou o livro. Então, esta daqui é a oração subordinada adjetiva. O que é um pronome relativo. E agora a gente já sabe que essa classificação aqui é para a morfologia, certo? Só que eu quero saber qual é a função sintática desse que. Então, o que eu faço? Eu vou isolar a oração subordinada. Isolar como? Vou colocá-la aqui ao lado, certo? Que assinou o livro. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o que pela palavra que ele retoma. Ele não retoma escritor, então eu vou substituir aqui. Vou colocar o escritor, fazendo sentido, né? A frase: o escritor assinou o livro, tornando a sentença uma frase. Aí agora cabe a mim fazer a análise sintática dessa oração. Assinar, a gente já viu aqui que é um verbo. A transitividade dele é transitivo direto, porque quem assina, assina algo. Assinou o quê? O complemento dele, o livro, é o objeto direto. E o escritor é o sujeito da oração. Veja só, repare bem, se eu substituir, né, coloquei o que pela palavra que ele retoma, então, se aqui o escritor é o sujeito, portanto, o que também será sujeito. Qual é, então, a função sintática desse que dentro da oração? Sujeito. Se fosse uma questão assim: apresente a função morfológica, então o que seria pronome relativo e a função sintática, sujeito. Na outra sentença, a matéria de que gosto é português. Então, vamos lá, o mesmo passo a passo. O verbo gostar, um verbo. O verbo ser, o segundo verbo. A primeira oração, a matéria, vou fazer com lápis azul. A matéria é português, é a oração principal.
A oração subordinada de que gosto é uma subordinada adjetiva, é introduzida por um pronome relativo. Esse pronome retoma a palavra matéria. E agora eu quero saber qual é a função sintática dele, certo? Então eu vou isolar a oração subordinada. Começou a chover, vai sair o barulho da chuva, mas não tem problema. Então eu vou isolar aqui. De que gosto. Certo? Isolei a subordinada, só fiz passar para cá. Agora eu vou substituir, igual eu fiz aqui. O que está retomando que termo? Não é matéria? Aí a preposição aqui, certo? Só que agora eu vou colocar o da, né? Porque se matéria é feminino, eu tenho que colocar da. Então vamos lá. Da matéria gosto. Calma. Da matéria gosto. Para facilitar a sua vida, para facilitar a sua análise, o ideal é que você coloque essa frase aqui na ordem direta. O que é a ordem direta da língua? É aquela que vem primeiro o sujeito, depois o verbo, depois os complementos. Então o sujeito aqui ele está oculto. Eu sei que o sujeito é eu, ele está oculto. Então deixa o sujeito oculto e coloca aqui, gosto da matéria. Veja que a frase é a mesma, eu só fiz trocar a ordem. Agora eu faço a análise sintática. Eu é o sujeito oculto. Gostar é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de. Qual é o complemento dele? Da matéria, que é o objeto indireto. Então aqui, ó, da matéria é o objeto indireto. Esse da matéria foi substituído pelo que, né, que é o pronome relativo. Portanto, qual é a função sintática desse que? Objeto indireto. É o mesmo que daqui, que também vai assumir a função de objeto indireto. Simples como beber água, simples como tomar água, certo? Vou mostrar para vocês ainda 2 exemplos para a gente treinar mais e vocês conseguirem fazer essas análises com mais facilidade, ok?